Olá, seja muito bem-vindo à nossa análise do dia 67 do plano de leitura. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa conexão surpreendente que liga o Antigo e o Novo Testamento de um jeito que você talvez nunca tenha pensado. E para começar, eu lanço essa pergunta: o que é que mofo, uma mão curada e um cão podem ter em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas acredite, esses três elementos que vêm das leituras de Levítico, Mateus e Provérbios vão nos contar uma história incrível sobre o que é a verdadeira pureza. Então, vamos começar a nossa viagem lá em Levítico. Eu sei, às vezes esse livro parece só um monte de regras complicadas, mas o coração dele é uma busca intensa por pureza. É sobre como um povo separado poderia se aproximar de um Deus que é totalmente santo. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender. A impureza ritual não era exatamente um pecado, tá? Era mais um estado que te deixava de fora, te separava temporariamente da comunidade e da presença de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel devia refletir a santidade dele. E para voltar, para ser reintegrado, era preciso passar por todo um ritual de purificação. E esses rituais, olha, não eram simples não. O capítulo 14 de Levítico, por exemplo, descreve o processo todo para purificar alguém da lepra. Tinha exame público feito pelo sacerdote, um ritual super específico com 2 aves, 7 dias de isolamento, lavagens e só no final, sacrifícios para poder voltar à comunidade. Era um processo totalmente externo para resolver um problema visível. Essa ideia de pureza era levada tão a sério que não parava nas pessoas, não. Chegava até nos objetos. Uma casa com mofo, que era vista como uma lepra da casa, também passava por um processo de purificação. Em alguns casos, a casa tinha que ser demolida. Isso mostra o quanto a pureza externa era importante para eles. Ok, agora a gente dá um salto enorme. Vamos lá para o Novo Testamento, para Mateus, e aqui a cena muda da água para o vinho. Jesus entra em cena e começa a virar a mesa, a desafiar o jeito que a lei era interpretada, mudando o foco do que está do lado de fora para o que está do lado de dentro. O choque de visões é muito claro. De um lado, você tem os fariseus, para quem a regra do sábado era absoluta. Colher espigas era trabalho, curar era trabalho, então era proibido. Ponto final. Do outro lado vem Jesus e inverte essa lógica. Ele diz, espera aí, a necessidade humana, a compaixão, fazer o bem, isso é o que realmente importa. E aqui que vem o ponto central. Jesus cita o profeta Oséias para dar o golpe de mestre. Ele está basicamente dizendo, gente, vocês estão tão obcecadas com os rituais, com os sacrifícios, que esqueceram o mais importante, o coração de Deus, que é a misericórdia. Ele não está jogando a lei fora, ele está mostrando o verdadeiro sentido dela. E Jesus não fica só na teoria, né? Ele vai lá e mostra na prática. Dentro da sinagoga, ele cura um homem que tinha a mão atrofiada, bem no sábado. Ele prova ali, na frente de todo mundo, que a compaixão não pode ficar presa por regras rígidas e sem coração. E aí, para fechar, vem a declaração que muda completamente o jogo. Jesus não está só reinterpretando a lei, ele está se colocando como a autoridade final sobre ela. Ele é o Senhor do sábado. Isso eleva a discussão para um outro patamar. Bom, se Levítico nos mostrou a pureza por fora e Mateus apontou para o coração da lei, a nossa leitura em Provérbios vai pintar um retrato bem vivo do que é a impureza por dentro, a tal da insensatez que nasce no coração. Lá em Provérbios 26, a gente encontra uma das imagens mais fortes e, vamos ser sinceros, mais nojentas da Bíblia. A primeira parte do versículo já nos prepara para uma conclusão bem chocante. É isso. A insensatez é um ciclo de comportamento destrutivo. É uma condição interna, um problema de caráter, que nenhum ritual externo, nenhuma limpeza de mofo na parede consegue purificar. E o capítulo descreve essa pessoa em detalhes. E olha, não tem a ver com falta de inteligência, não, viu? Tem a ver com caráter. É a pessoa preguiçosa que inventa qualquer desculpa, é quem se mete onde não é chamado, que machuca os outros e depois diz, era só brincadeira. São todos sintomas de uma impureza que vem de dentro. E então, como é que a gente junta tudo isso? O mofo, a mão curada e o cão. O que eles nos ensinam quando a gente olha para eles juntos? A leitura de hoje nos leva numa verdadeira jornada. Começa lá em Levítico, mostrando esse desejo humano profundo por pureza, com uma solução externa, ritualística. Depois, em Mateus, a gente descobre com Jesus qual é a fonte da pureza de verdade, que brota de um coração cheio de misericórdia. E por fim, Provérbios nos mostra como isso funciona na prática, no dia a dia, contrastando uma vida de sabedoria com ciclos repetitivos da insensatez.
Essa imagem resume tudo de forma perfeita. A Bíblia nos convida a ir além da limpeza externa, de ficar só raspando o mofo da parede, e a mergulhar na tarefa, que é bem mais profunda, de examinar o estado do nosso próprio coração. E aí, essa análise ajudou a conectar os pontos para você? Se você curtiu, não esquece de deixar seu like no vídeo e de seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária de leitura juntos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Na nossa vida hoje, em que área a misericórdia precisa superar a regra, o sacrifício? Onde é possível aplicar o espírito da lei e não só a letra fria dela? Pensa nisso. Um abraço e até a próxima.